Olá, caríssimos CSDistas, muito bem-vindos aqui ao Primeiras Impressões. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a prova de Política Internacional, também conhecida como o Massacre de Política Internacional. Foi, de longe, a pior prova que eu já vi nessa disciplina. Eu já trabalho com essa prova há mais de 10 anos e o concurso ele realmente foi absolutamente diferente, né, em termos de conteúdo, em termos da forma como foi cobrado. E se você foi para casa se sentindo mal com a prova de política internacional, saiba que esse é um sentimento compartilhado pelos professores, por todos os seus colegas. Então isso não quer dizer que você tenha sido aprovado ou não tenha sido aprovado. Na verdade, a prova de política internacional desse ano não é um parâmetro. Pelo que eu tenho visto, aliás, a prova das outras matérias também, né, pecou pelo excesso de detalhes. A prova de política internacional foi particularmente detalhista e pareceu que, de fato, errou o tom. Em grande medida, a percepção que eu fiquei foi de que a banca não soube lidar com a mudança de governo. A partir do momento que mudou o governo, a banca ela tentou evitar determinados temas, que são temas tradicionalíssimos do concurso. São aqueles temas que os candidatos já têm uma preparação boa, eles sabem que aqueles temas são cobrados, são temas que fazem sentido que sejam cobrados, e a banca acabou, portanto, privilegiando uma série de outros temas que não aparecem tradicionalmente na prova e não fazem muito sentido aparecer. Três questões, por exemplo, bastante conceituais. Uma delas, beleza, sobre teoria de relações internacionais, inclusive com uma novidade que eu acho muito bem-vinda, né, que não tinha aparecido praticamente na preparação, porque é um tema muito extemporâneo, mas, por exemplo, que é uma afirmativa sobre a Escola de Copenhague, que é a versão construtivista dos estudos acerca da segurança internacional. Agora, uma outra questão sobre globalização, que a vontade que dava era de perguntar para quem. Então tem uma afirmativa e tal, e você pergunta, tá, mas para quem? Ela pode estar certa ou pode estar errada, isso depende da interpretação. Você tem bons teóricos que falam que está certo, bons teóricos que dizem que ela está errada. E outra questão, essa talvez mais estranha ainda, que falava sobre realismo periférico. Realismo periférico, beleza, né? O Carlos Escudé criou, na verdade, deu peso a essa teoria na década de 90, mas só para a gente ter uma noção do espaço dela na teoria das relações internacionais, ela é uma teoria que servia de base para a política externa do Menem na década de 90, uma política externa absolutamente liberal, vinculada aos Estados Unidos, e que caiu em desuso. Saiu recentemente um artigo na Revista Brasileira de Política Internacional, a RBPI, com meio que um discípulo do Carlos Escudé, retomando o termo e tudo, mas que ninguém deu muita atenção e não deveria dar mesmo. É um conceito bastante ultrapassado, um conceito que à época já não fazia muito sentido, mas que nesse momento em que a banca ela não quis falar muito sobre política externa do Brasil, ou que talvez ela esteja percebendo que a política externa do Brasil está meio que voltando para a década de 90, para determinados preceitos da política externa do Fernando Henrique Cardoso, ela quis agraciar aquele momento, dar um recado para aquele momento e cobrou essa teoria, que não era exatamente uma questão difícil, mas se você nunca teve contato com o realismo periférico, né, com a chamada aquiescência pragmática do Carlos Escudé, era uma questão complicada, era uma questão que te tirava do eixo. E a mesma coisa acontece quando a gente fala sobre, por exemplo, política externa brasileira. Política externa é um tema tradicionalíssimo nesse concurso. É o tema desse concurso. É uma prova de política internacional que é, na prática, uma prova de política externa brasileira. E cobraram política externa da China, política externa dos Estados Unidos e política externa da Alemanha. Política externa brasileira caiu uma questão que falava sobre energia. Caiu uma questão sobre energia na América Latina e duas questões sobre a história da política externa do Brasil. Então, claramente, o que a banca tentou fazer foi sair um pouco de um registro mais contemporâneo, que são os temas tradicionalíssimos da prova. Os temas contemporâneos são aqueles que são a base do concurso há muitos anos, como é que o Brasil se posiciona hoje sobre determinados temas, e talvez temendo determinadas polêmicas, mas se posiciona ao longo do último ano, já teve um posicionamento A, agora um posicionamento B, ou então um certo medo, talvez, em falar em continuidade de determinados temas, contrariando, portanto, o discurso da diplomacia brasileira, que fala sobre rupturas, muito embora a gente não perceba uma ruptura claríssima em todos os temas, e o concurso, portanto, ele acabou deixando de lado determinadas questões importantes, né, acerca do momento atual, preferindo falar sobre política externa da Alemanha, dos Estados Unidos e da China. Aliás, curiosa a ênfase que a prova deu na China, né? Muitas questões sobre China, questões que vão no nível de detalhamento bastante complicado, um nível de detalhamento que, no final das contas, impede até o próprio estudo, né? Como é que a gente vai saber se
no encontro entre a China e os Estados Unidos foi acertado o tema tal, é muito específico demais, o que acaba desfavorecendo as pessoas que estão mais bem preparadas. Então, nesse sentido, eu tenho a impressão de fato que a prova errou a mão. A prova ela acabou tentando fazer um concurso que evitasse polêmicas, que contornasse determinadas polêmicas, e ela acabou, portanto, caindo exatamente no excesso de detalhamento, no excesso de preciosismo. Alguns contextos regionais apareceram, um deles não é exatamente uma surpresa, não dá para dizer que é uma surpresa, que é a questão sobre o Oriente Médio, né? Já caíram 2 questões recentemente sobre o Oriente Médio, essa questão me parecia mais ou menos esperada, então pedia para falar sobre o Hamas, né? Tinha uma questão sobre os territórios palestinos, de uma forma geral, sobre a Revolução Iraniana e tudo. Essa questão, eu acho que ela não surpreende, né? É uma questão que estava lá. O Oriente Médio nunca é muito fácil de ser cobrado, né? Porque você tem uma quantidade de exceções, de particularidades tão grande na região, mas, de qualquer maneira, eu acho importante que um diplomata ele esteja preparado nesse tema, ele saiba falar sobre esse tema, então acho razoável. Agora, uma questão sobre a OSCE, ela simplesmente não faz sentido. Eu acho que há questionamentos, inclusive, sobre se a OSCE cabe na prova. A OSCE ela não é um organismo multilateral que de espectro global, que é exatamente o que está no edital. A OSCE ela é algo absolutamente particular, que envolve 57 estados dos quais o Brasil não participa, o Brasil não é integrante da OSCE, e aparecer uma questão como essa me parece, mais uma vez, uma certa fuga da banca com relação aos temas que sempre são cobrados no concurso. O concurso ele cobra os temas tais, tais e tais, e por medo de polêmicas, para evitar polêmicas, a banca ela acabou substituindo esses temas tradicionais por temas que nunca foram cobrados e que nunca foram cobrados com razão, nunca deveriam ser cobrados mesmo. A própria integração regional latino-americana, por exemplo, ficou de fora. Quando apareceu alguma coisa relacionada à integração regional, apareceu falando sobre a década de 70, 60, 70, acerca de questões relacionadas à energia, construção de hidrelétricas, né, o acordo tripartite, isso aí apareceu. Mas e o Mercosul? E a Unasul, e a CELAC, e a ALAD, e os temas comerciais. Comércio, aliás, era um outro tema que, se você olha para a política externa brasileira atual, né, comandada pelo Serra, comandada pelo Michel Temer, comércio era um tema que tinha que aparecer. Um diplomata brasileiro atual ele tem que saber falar sobre comércio. Como é que está o comércio do Brasil com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a China, por exemplo? Eles acabaram falando não sobre a relação do Brasil com esses países, mas sim uma visão desses países com relação ao Brasil. A gente pode perceber isso claramente porque apareceu um item acerca das relações bilaterais do Brasil, que foi exatamente na questão sobre política externa da Alemanha, em que não foi exatamente cobrado a relação do Brasil com a Alemanha, mas mais da Alemanha com o Brasil. Então falava lá as relações da Alemanha com os Estados Unidos e as relações da Alemanha com o Brasil. Então, é uma prova que esse é o recado que eu quero passar para vocês aqui, nem vou me estender muito, mas é uma prova que, se você saiu da sala de prova, se você foi para casa se sentindo mal com essa prova, se você saiu de lá com a moral baixa, se você saiu de lá, né, pesaroso com esse concurso, sabe que todo mundo que tem algum tipo de relação com esse concurso, que trabalha com isso, que estuda para o concurso, teve o mesmo sentimento, tá? Que foi um excesso de detalhamento e questões que mudaram o seu eixo. É até difícil imaginar agora como é que fica a prova do ano que vem. Eu tendo a imaginar que a prova do ano que vem mais ou menos volte para o seu prumo, tá? Mas eu acho que nem está na hora de pensar no ano que vem ainda não. Está na hora de meio que digerir ainda a prova desse ano, dar uma olhada no gabarito com calma, pelo fato de que foi uma prova esquisita. Vamos ver se o gabarito não vai nos trazer surpresas desagradáveis também, né, como aconteceu em anos recentes, mas de qualquer maneira, mais uma vez, se você saiu da prova pouco confiante, se você saiu da prova achando que teve um monte de temas ali que você não estudou, é importante que você saiba que tem uma série de temas que foi cobrado na prova que não era estudável. Não tinha o que você pudesse fazer para esquematizar o conhecimento acerca daquilo. Na hora que eu vi a prova, eu lembrei do filme Quem Quer Ser o Milionário. Tem gente que vai acertar as questões porque, por acaso, leu no jornal algum dia, ficou sabendo, viu alguém falando, e aí vai acabar lembrando do encontro que teve entre o chefe de Estado tal e tal, e qual foi o tema trabalhado, e vai lá, isso aqui eu mais ou menos lembro, e vai lá e acerta a afirmativa. Pelo fato de que
a quantidade de especificidade que o concurso cobrou esse ano foi excessivo. Então, mais uma vez, não se sinta mal com essa prova, pega o gabarito, vê como é que você foi, porque é possível, até provável, que você tenha ido na média, que você tenha ido bem, você tenha ido talvez até um pouco acima da média, ou bastante acima da média. Então, não desanime agora pelo fato de que o concurso ele foi difícil para todo mundo. Essa é a garantia que eu tenho para dar para vocês. Não conheço ninguém que tenha feito a prova, que tivesse 10 anos de estudo, que tenha falado assim, não, a prova para mim estava tranquila, eu tinha estudado aquilo tudo. Mentira, ninguém estudou aquilo tudo, porque olhando para as provas antigas, não tem porquê você estudar determinados temas, não tinha por que você estudar determinados temas que caíram na prova desse domingo, ok? Então, a gente vai ver agora, portanto, o gabarito. Certamente a gente vai gravar vídeos aqui acerca de um comentário sobre o gabarito, né? Então pegar item por item e dar uma olhada, né? Isso serve como guia, como parâmetro para as próximas fases do concurso, inclusive, né? Principalmente para a terceira fase de política internacional. Mas a gente volta a comentar aqui o concurso e se vocês precisarem de mim, vocês sabem como me procurar, tanto por e-mail quanto pelas redes sociais, ok? Um abraço, a gente se vê na terceira fase. Até a próxima.